Bom, nós vamos dar sequência com a primeira discussão nessa nossa manhã. O cenário brasileiro para a inovação, nós sabemos bem, ele é bastante desafiador. Nós passamos por temas como tecnologia, financiamento, sustentabilidade, força e trabalho. Para tratar da transformação das metas em ações, numa abordagem a esses desafios da nova política industrial no Brasil, nós convidamos para moderar essa conversa, esse painel, o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e presidente do Conselho de Administração do BNDES, senhor Rafael Lucchesi. Como painelistas, convidamos o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o senhor Wallace Moreira. Convidamos também a presidente executiva da Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, a P&D Brasil, senhora Rosilda Prates. O diretor de inovação da FINEP, senhor Elias Ramos de Souza. Também o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, senhor Igor Rocha. E o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro. Muito bem, então teremos aqui, como havia dito, a primeira discussão, primeira conversa nessa nossa manhã, nesse nosso fórum. Sendo assim, fiquem todos à vontade para se acomodar e, claro, com a palavra para a condução dos trabalhos, o moderador. Obrigado. A ideia aqui é fazermos uma discussão importante. Eu queria começar fazendo referência à agenda de política industrial no Brasil e no mundo. Nós tivemos no Brasil um grande mergulho na ausência desse debate, né? Nós ficamos quase 40 anos sem ter políticas industriais ativas, fortes, representativas. Alguns lampejos foram feitos, mas sem algo substancial. E agora nós temos uma oportunidade de apresentar uma política industrial de Estado para o país. E, num momento extremamente oportuno, que acontecem uma enxurrada de agendas de política industrial no mundo. Os Estados Unidos têm mobilizado algo ao redor de 1,9 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, como o IRA, também o marco legal do chip, a parte de infraestrutura e emprego. Essas três principais políticas têm guardado uma forte coesão na mobilização dos recursos. Inglaterra com 1,7 trilhões, União Europeia com 1,6, Japão com 1,5. Nós vivemos um mundo em que a geopolítica coloca novas questões, inclusive a reação dessa agenda de política industrial é uma reação com base na geopolítica, pouco do que o mercadante falou de desacoplamento do Ocidente em relação à China, e aí abre uma oportunidade adicional para o Brasil, que está no B20, mas está nos BRICS, que consegue ter uma relação de geopolítica mais aplainada. A agenda da transição energética, que é extremamente importante, e que é importante que o Brasil capture essa oportunidade, essas oportunidades que estão se colocando, que não as perca, com uma agenda velha, com a continuidade de uma verdade única que hoje é questionado globalmente. Se nós pensarmos que a atividade produtiva ela é apoiada nesses países, porque elas são cadeias mais longas, mais sofisticadas, que geram mais empregos, que distribuem melhor a renda. Essas são verdades importantes de serem ditas. Se a gente olhar para a realidade brasileira,
nos últimos 28 anos, se nós tirarmos a economia de serviços, a indústria foi um impulsionador dinâmico do crescimento do PIB brasileiro por 15 anos, a agricultura por 9. Então, esse é um debate que a gente não tem no Brasil. Se você ligar a televisão no Brasil, você tem a sensação que a atividade de commodities agrícolas e extrativa mineral, ela que impulsiona a economia brasileira. Isso é uma verdade escolhida, é um axioma. Se a gente for olhar a realidade, for ver as informações, a realidade é distinta. E é claro que o Brasil precisa apoiar a agricultura e a pecuária. É importante, é uma vantagem competitiva importante, bem como todas as cadeias agroindustriais daí decorrentes. Mas quero lembrar que a agricultura é 7% do PIB brasileiro, que até cresceu recentemente. Se eu pegar os últimos 25 anos, ela vai ficar ali em torno de 5%, a maior parte desse período. E mais, qual é a carga fiscal da agricultura brasileira para a carga fiscal total? É 0,7%. E a despeito de pagar em torno de 12 bi de tributos, ela recebe 100 bilhões de subsídios. Eu não vejo uma linha de que, se botar 1 centavo para desenvolvimento industrial, vai aparecer questionamentos quanto ao equilíbrio fiscal brasileiro. Mas quando a gente olha para a agricultura, que é correto o Brasil apoiar, não há a mesma ponderação, o mesmo equilíbrio analítico. Ou seja, quem defende essa visão tem uma visão atrasada e anacrônica no debate global, quando a gente coteja o que o mundo está fazendo e por que está fazendo. Eu acho que esse debate aqui é extremamente atual, importante, e com isso eu já esgotei meus 5 minutos e vou passar para os painelistas. Então, em primeiro lugar, passo para o meu amigo, o Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento de Comércio Exterior no MIDIC, para seus 10 minutos de apresentação. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa, no Rafael Luquezzi, a Rosilda, o Elias, o deputado Bandeira de Mello, o Igor. É um prazer muito grande poder dividir essa mesa aqui, dialogar com vocês, pessoas com as quais a gente tem dialogado muito, constantemente, diariamente, para pensar a política industrial. Em nome, queria saudar aqui o José Gordo e o Nelson, né, em nome deles, saudar todos do BNDES, parabenizar o BNDES pelo evento, ao Celso Panceira, pela ABDE e pela FINEP também. Eu queria, sobre a temática de transformar metas em ações, recapitular um pouco o que a gente vem trabalhando na NIB, na Nova Indústria Brasil, que foi anunciado no dia 22 de janeiro pelo presidente Lula e pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que lidera essa agenda do governo do presidente Lula, né? No dia 22, foi assinada uma portaria, né, de apresentação de um aprimoramento da política industrial, do documento que foi apresentado no dia 22, e é nesse sentido que eu queria fazer uma reflexão, porque em breve o vice-presidente ele vai apresentar um aprimoramento da política, né? Hoje foi um passo muito importante, né, com a apresentação do dashboard, de acompanhar o andamento do Plano Mais Produção. Seguramente, eu costumo dizer que o Plano Mais Produção, ele vai ser, na minha avaliação, a maior herança que o governo do presidente Lula pode deixar para a indústria brasileira. Hoje o agronegócio tem aproximadamente 344 bilhões de incentivos, né, no Plano Safra. É um case de sucesso, é um setor extremamente importante, e a indústria também precisa ter um volume de recursos que ofereça previsibilidade para fazer investimentos, em particular considerando a questão da inovação, que é uma janela de oportunidade que se abre para o Brasil, né, dado as capacidades internas construídas, né, nas 6 missões que foram apresentadas. O Brasil precisa ter, a indústria precisa ter
um plano mais produção que ofereça à indústria a previsibilidade para que o setor possa usar em renovar máquinas, equipamentos, fazer inovação e estar na fronteira do desenvolvimento econômico. E a NIB dialoga muito bem com isso, porque a perspectiva da NIB, ela tem uma perspectiva de fazer com que o Brasil, ou que contribua para que o Brasil possa superar a armadilha da renda média. É um conceito, um debate que é feito entre, né, os teóricos e aqueles que estudam o desenvolvimento econômico. O Brasil é um país que está preso à armadilha da renda média há muito tempo, e não há experiência, do ponto de vista empírico, histórico, de país que consegue ultrapassar a armadilha da renda média sem indústria, sem inovação. A NIB, a Nova Indústria Brasil, na sua perspectiva das 6 missões, as cadeias agroindustriais, o complexo econômico industrial da saúde, infraestrutura e saneamento, a transição energética, a transformação digital e as tecnologias para a segurança, elas têm como perspectiva fortalecer cadeias produtivas brasileiras compostas por empresas nacionais e empresas estrangeiras, uma perspectiva de fazer com que a indústria volte a ter protagonismo no crescimento econômico brasileiro. Um protagonismo no sentido de fazer com que, que o crescimento econômico brasileiro seja sustentável de longo prazo. Então, o Plano Mais Produção e o dashboard que foi apresentado hoje, o presidente Mercadante mencionou bem isso, é o início de um processo, ele vai exercer um papel fundamental em algo que a gente vem trabalhando, que em breve será apresentado, que é a ideia de você ter clareza do que em cada missão nós temos para ter foco e desenvolver. Por isso que a gente dialoga muito com a perspectiva de cadeias produtivas, cadeias de adensamento produtivo, né? É um trabalho que tem sido feito dentro do governo, com uma parceria muito grande com o BNDES, né? O BNDES é um parceiro de 24 horas da política industrial, de pensar a política industrial, de formular a política industrial, de implementar a política industrial. A Confederação Nacional das Indústrias, e eu queria agradecer publicamente aqui ao Lucchesi, né, por nos dar todo apoio e suporte nesse trabalho que a gente vem realizando, a Fiesp, com o Igor, e ao presidente Josué, né, que tem sido outro parceiro extremamente importante, porque uma das coisas que foi cobrada, quando a gente apresentou a NIB, era que as missões, a perspectiva de missões, ela era algo genérico, né? Porque você trabalha com a perspectiva, por exemplo, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Por que a gente trabalha com a perspectiva de missões? Porque a ideia, e eu acho que isso é importante, a política industrial tem que ter como finalidade, não a indústria em si, mas a sociedade, é gerar emprego e renda de alta qualificação. Por que isso é importante? Porque quando a gente pega a indústria, a participação da renda do trabalho no PIB da indústria é de quase 50%. O que significa dizer que é um setor estratégico para gerar emprego, renda, melhorar a distribuição de renda e reduzir desigualdade social. Então, quando a gente trabalha com a indústria nessa perspectiva, é de atender aos interesses da sociedade, é de promover o bem-estar da sociedade. E o Complexo Econômico Industrial da Saúde não só gera emprego de alta qualificação e alta renda, como protege a vida. A Covid é o melhor exemplo disso. E, ao mesmo tempo, é o melhor exemplo no sentido da gente entender a parceria entre o setor privado e o setor público. Não à toa que, segundo a OCDE, 78% de todos os recursos envolvidos em pesquisa e desenvolvimento para a vacina foi de recursos públicos. A Oxford, né, a vacina da Oxford chega a 98% de recursos públicos, por uma questão básica. Ninguém faz inovação sem suporte e sem o apoio público. Absolutamente ninguém, dado as incertezas intrínsecas à inovação. Então, quando a gente desce para um processo de mapeamento de cadeias produtivas, isso nos permite entender as rotas tecnológicas que envolvem a cadeia produtiva, os atores, né, que envolvem a cadeia produtiva, como institutos tecnológicos, né, como o tipo de demanda de determinado tipo de produto que nós estamos discutindo, o ciclo ou o ciclo temporal da rota tecnológica para entender as janelas de oportunidade que as inovações geram para países de industrialização tardia. E aqui é um ponto extremamente específico. Tratar de política industrial, e aí a fala do Lucchesi, a fala do Mercadante, do vice-presidente foram muito importantes nesse sentido. Não existe um padrão de desenvolvimento econômico. Não existe uma linearidade de estratégia de catch-up tecnológico.
A gente precisa construir. E a construção dessa estratégia, ela se dá pelo conhecimento específico de determinados setores dentro das missões, para a gente entender os desafios tecnológicos, para a gente entender as oportunidades de demanda, para a gente entender as oportunidades de mercado. Então, quando você tem um mapeamento de cadeia produtiva, isso nos permite ter maior clareza de que direcionar uma política pública, ela pode ter um resultado extremamente positivo quando ela é bem construída, conhecendo esses critérios. O programa de mobilidade verde e inovação é um excelente exemplo disso. É um programa que foi constituído, criado em diálogo com o setor privado, com o governo, em particular, dialogando com o Ministério da Fazenda, dialogando com o BNDES, dialogando com o Ministério de Ciências e Tecnologia, dialogando com a Casa Civil. A partir do momento que houve esse diálogo e um aprimoramento da política pública e que ela foi efetivada, nós tivemos resultados, os resultados são explícitos. É uma política que, do ponto de vista de resultado, ela é inquestionável. Gerou um volume de investimento de 130 bilhões para um setor produtivo que corresponde a 20% da indústria de transformação de alta média complexidade tecnológica, com efeito na cadeia produtiva para frente e para trás muito longo, que pega setor de borracha, de vidro, de plástico, de aço, de componentes eletrônicos. Então, a gente está falando de uma política que é resultado desse diálogo e de uma compreensão de cadeias produtivas. É por isso que, nesse próximo passo, que o vice-presidente vai apresentar, de mapeamento, de compreensão das cadeias produtivas por missões, nós vamos dar um passo extremamente importante para criar e implementar novas políticas industriais para fazer com que a indústria brasileira possa acompanhar a nova fronteira tecnológica, ao contrário do que aconteceu nos anos 80 e 90. Enquanto o mundo passava pela chamada terceira revolução industrial, o Brasil ficou preso a uma política de prioridade à estabilidade, negligenciando o papel estratégico que a política industrial de inovação tem para o desenvolvimento econômico brasileiro. E esse momento de janela de oportunidade, com a chamada Indústria 4.0 e com a transição energética, o Brasil não pode, mais uma vez, deixar que essa janela de oportunidade passe, porque nós temos capacidades internas construídas e podemos usá-las para que a indústria brasileira possa ganhar adensamento de cadeia produtiva no primeiro momento, diversificar essa cadeia produtiva e depois aumentar a sua participação na indústria como proporção do PIB. O grande desafio da neoindustrialização, liderada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, no primeiro momento, é construir todo o arcabouço necessário para adensar essas cadeias produtivas. Mais do que tudo, no primeiro momento, nós precisamos adensar, fortalecer cadeias produtivas existentes para que, no próximo passo, nós possamos diversificar e promover o catch-up tecnológico. Nós precisamos ultrapassar e criar um modelo de desenvolvimento específico e peculiar da economia brasileira. E eu queria encerrar lembrando que, mais do que tudo, um autor e um pensador que sempre buscou um projeto específico de nação foi o Celso Furtado, que sempre lembrava disso, que o Brasil precisa ter um modelo específico, considerando suas peculiaridades. E é isso que, no governo do presidente Lula, nós estamos fazendo em diálogo amplo com a sociedade civil, com o setor privado, com o governo. Obrigado. Obrigado, Wallace. Dando sequência ao debate, a nossa mesa aqui, a CENI organiza com a Suécia uma Câmara Brasil-Suécia. Eu fiquei muito impressionado que todos os suecos só faziam referência às excelências já mencionadas. Então, por isso que eu fui direto ao ponto, todas as excelências aqui, mas queria destacar as excelências que estão nesse debate, a deputada Luísa Canziani, que já se pronunciou, o deputado Vitor Lippe, os diretores do BNDES, Gordon e Nelson Barbosa, e o presidente da BDI, Ricardo Capelli. E, por falar em excelências, vamos agora à excelência, o deputado Bandeira de Mello. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, mais uma vez, aqui na minha casa, no BNDES. Queria agradecer muito aí o convite da BDE, pretendo falar um pouquinho aqui da BDE, dos bancos de desenvolvimento, cumprimentar a todos os meus colegas de mesa aqui, um privilégio estar dividindo essa mesa aqui com vocês,
né, cumprimentar meus colegas de Câmara Federal, deputada Luísa Canziani, presidente da Frente Parlamentar, deputado Lipe e o deputado Raimon. Não sei se tem mais algum escondido aí, né, mas também queria cumprimentar o presidente Capelli, da BDI, os diretores do BNDES, Gordon e Nelson Barbosa, presidente da FINEP, diretor da FINEP, o meu colega do BNDES e de outras missões nobres também, o Márcio Stefani. Gente, nós estamos falando aqui de neoindustrialização. Né? Neoindustrialização não é simplesmente recuperar todo aquele processo negativo de desindustrialização que o Brasil sofreu nas últimas décadas. Não é reindustrialização, é neoindustrialização. E quando você fala neoindustrialização, isso aí tem que necessariamente incorporar um componente qualitativo. O ministro Márcio Forte, que eu estou vendo ali também, desculpa, eu não tinha percebido ainda. Mas, e colegas do BNDES, gente, por favor. A neoindustrialização incorpora um componente qualitativo que necessariamente vai enveredar pelas áreas de inovação, pelas áreas de sustentabilidade, mais especificamente de descarbonização. Né? O mundo mudou. Se o Brasil vai querer transformar o seu processo, seu sistema produtivo e ter uma indústria moderna, uma indústria competitiva, ele tem que incorporar essa nova realidade, que é uma realidade que está ligada à principal agenda da humanidade hoje, que são as mudanças climáticas. Então, hoje, o mercado lá fora vai requerer que os produtos produzidos aqui no Brasil tenham atendam 100% aos requisitos de descarbonização. Não adianta nada a gente voltar aquilo que nós perdemos simplesmente nos anos 80, nos anos 90. Então, todo esse processo que o Wallace colocou aqui, que já foi colocado antes pelo vice-presidente Alckmin, pelo presidente Mercadante, né, a nova indústria brasileira tem que ser nova mesmo, tem que ser uma indústria sustentável, tem que ser uma indústria moderna no sentido de que atenda a todos esses requisitos do nosso mundo. E para que isso possa acontecer, o que nós precisamos? Nós precisamos disso que está aqui, dos financiadores, nós precisamos do BNDES e dos seus parceiros que estão aqui presentes. Então, quando eu falo do BNDES, eu estou falando, né, do sistema BNDES, que incorpora os seus parceiros, como a FINEP, os bancos de desenvolvimento, que estão aqui representados pela BDE, que o grande orgulho da minha vida foi ter trabalhado nessa casa aqui e ter conhecido o Brasil levado pelos nossos colegas dos bancos de desenvolvimento. Eu passei mais de 30 anos aqui fazendo análise e acompanhamento de projetos, sempre junto de algum colega de banco de desenvolvimento. Estou vendo ali o presidente do BRDE. Quantas vezes, presidente, eu já rodei ali o sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, e depois passou a ter também o Mato Grosso do Sul, né, acompanhado dos técnicos do BRDE. E muita gente, e quando eu falo muita gente, eu estou colocando, inclusive, infelizmente, colegas nossos de Congresso, desconsideram a importância que tem um banco de desenvolvimento. Muita gente, infelizmente, ainda vem com aquela visão ultrapassada de que o mercado resolve tudo, que não é necessário você ter um banco de desenvolvimento, que simplesmente a alocação dos recursos vai se dar de uma maneira perfeita, desde que não se atrapalhe, né? E o que a gente está vendo é que o Brasil conseguiu chegar onde chegou em termos industriais, em termos produtivos. Não vou demorar mais muito, não. Tá? Exatamente porque tem
um instrumento que alguns países não têm. E quando eu falo do BNDES, é claro que eu estou falando aqui do sistema BNDES, do sistema de bancos de desenvolvimento, que são aqueles instrumentos que nos dão capilaridade para chegar na ponta, para chegar no interior do Brasil, chegar na pequena e média empresa. E essa noção de que o Banco de Desenvolvimento é necessário, é essencial, a gente não vê em muita gente, inclusive, infelizmente, na casa, né, onde eu trabalho hoje. Você ainda escuta de vez em quando aquelas acusações absolutamente ridículas de que o BNDES é uma caixa preta, né, de que o BNDES só existe para financiar ditaduras de esquerda, né, e infelizmente eu às vezes sou obrigado, né, e com a ajuda dos colegas aqui do banco, a defender o nosso banco nas instâncias, nas comissões lá da Câmara, por conta de noções absolutamente ridículas como essas, né? Uma vez, contando aqui uma historinha rápida, aqui, numa fila de idosos do aeroporto, um colega meu, deputado, quando soube que eu tinha sido do BNDES, perguntou: mas vem cá, como é que você dorme tranquilo, sabendo que o dinheiro do povo está indo para Cuba, para Venezuela? Aí eu perguntei para ele: vem cá, você tem uma ideia, assim, desde que existe a linha de crédito e exportação do BNDES, que foi criada em 1991, de lá para cá, qual foi o valor que foi desembolsado no exterior com o dinheiro do banco? Ele falou: não, mas deve ser muito dinheiro. Eu falei: dá um chute. Aí, não tem como dar um chute. Eu falei: zero. Ele levou um susto. Mas 0,00, nunca saiu um centavo do BNDES para financiar a exportação, nem de Cuba, nem de Venezuela, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, nada. E aí tive que explicar para ele como é que funcionava, aquelas coisas todas e tal, e aparentemente ele se convenceu, mas a briga não acabou ainda não, gente. Nós temos que defender o nosso banco, e por falar em defender o nosso banco, só complementando aqui e já terminando, eu queria dizer como eu fico feliz, eu tenho certeza de que os meus colegas do banco também ficam, ao ver o entusiasmo e o carinho como o presidente Aloysio Mercadante se refere a essa casa aqui. Então, ele está defendendo o BNDES, está vestindo a nossa camisa, como certamente ele veste a daquele clube de segunda divisão para o qual ele torce. Então, gente, só um grande abraço a todos, e eu tenho certeza que ele não vai se incomodar. O Capelli já esteve na segunda divisão também, sabe o que eu estou falando. Então, um abraço a todos e bom complemento aqui de seminário. Bate palma ao deputado, não pela menção ao Flamengo ou ao Santos, mas por toda a colocação. O debate na imprensa é extremamente desigual e, durante muito tempo, o BNDES foi vítima da República de abuso de poder, e a resiliência de vocês foi fundamental para o resgate que nós temos. Vamos passar agora para um ponto de fala feminino, para a nossa Rosilda Prates, presidente executiva da PID Brasil. Rosilda, você com a palavra. Obrigada, Luquezzi, os colegas da mesa, o Wallace, deputado, Luiz. Um prazer estar aqui e um prazer falar para essa plateia tão importante para o país, que é os bancos de fomento. A deputada Canziani, um privilégio tê-la na dianteira. Deputado Vitor Lippe, um super parceiro, defensor de tecnologia no Congresso. Gostaria de dar destaque aqui, e que olhando aqui de cima a gente vê bastante mulheres, então um privilégio falar para vocês. Eu sou presidente da PID Brasil e tenho o maior orgulho de presidir uma associação de indústrias de desenvolvimento tecnológico nacional e inovação. Acho que dá para passar
eu trouxe alguns indicadores ali que são... Não sei como é que passa daqui para lá. Está aqui? Deu. A PID Brasil é formada, e por que eu estou aqui, né? Por que me convidaram para vir para cá? Primeiro porque pelo menos 95% das associadas da PID Brasil já tiveram ou têm alguma linha de fomento ou investimento oriundo da FINEP e do BNDES. Como indústria de tecnologia, empresas que investem agressivamente em pesquisa e desenvolvimento, o crédito de fomento é absolutamente essencial para o capital de risco em pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que faz sentido a gente trazer alguns indicadores aqui para acompanhamento aqui de vocês. Não em função do que a gente representa como um todo, mas a qualidade de alguns indicadores são muito importantes. A PID Brasil investe R$2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Com esse montante, muito também apoiado pelo BNDES e pela FINEP e os bancos de fomentos regionais, ela faz com que a gente alcance 66 mil postos de trabalho. E desses, 10% estão na área do conhecimento, em pesquisa e desenvolvimento. E são mais de 6 milhões de metros quadrados de Parque Fabril. Então, isso faz com que e também com um volume absolutamente relevante de exportação. E falando em exportação, a gente tem uma linha de raciocínio muito cara e muito sensível para o reconhecimento do que se consegue por meio das políticas públicas, né? Importar é essencial, produzir é absolutamente crítico, mas desenvolver tecnologia no país é soberano. A gente não depender de forma crítica de tecnologias lá fora é absolutamente importante, é absolutamente relevante e a gente precisa ter um olhar significativo para isso. Então, exportar é absolutamente essencial porque o recurso fica aqui. Cada vez que a gente discute uma política pública, eu fico tentando me lembrar quanto desse dinheiro gerou de faturamento e quanto desse faturamento fica no Brasil, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso, porque o recurso que fica aqui no Brasil, ele fomenta uma cadeia, fomenta um ambiente de negócios absolutamente relevante. A média da indústria nacional investe em torno de 1,2% em pesquisa e desenvolvimento. As empresas da PID Brasil investem, em relação ao faturamento bruto, 2,3%, e em relação à lei de TICs, a gente investe quase 17% em pesquisa e desenvolvimento. Eu coloco esse slide aqui porque é importante que a gente tenha uma noção desse recorte importante que são as indústrias de desenvolvimento tecnológico nacional. Ela coloca o Brasil numa linha para que a gente reduza o gap entre inovação e competitividade, que é o nosso ranking lá no Índice Global de Inovação. Vejam que, assim, o investimento médio da PID Brasil é de 2% em pesquisa e desenvolvimento, parecido com o da Bélgica, né? Então, se cada empresa tivesse esse movimento, esse apoio, essa agressividade em investir em pesquisa e desenvolvimento, a gente alcança algo do tipo. Quando a tecnologia é desenvolvida no país, 85% dessa riqueza fica no país. Quando ela é só montado no Brasil, 50%. E quando ela é só importado, de 25% a 30%. Então, há de se ter cada vez mais políticas que impulsionem a cadeia local, o investimento local, o desenvolvimento tecnológico a partir daqui, o domínio tecnológico. Então, para que a gente não fique só sendo usuário de tecnologia, mas sim o desenvolvimento de tecnologia é absolutamente importante. Mas por que é importante desenvolver tecnologia? Por todas essas vantagens competitivas que a gente tem. RH de alto nível, né? Domínio tecnológico para tomada de decisão, agregação de valor, deixa o recurso aqui, a expansão da cadeia, o fomento à cadeia, o adensamento da cadeia, a autonomia tecnológica e a geração de emprego e renda no país. Lá na PID Brasil são 66 mil postos de trabalho, mas se a gente for olhar os empregos indiretos, o último cálculo que a gente fez dava quase 2 milhões de empregos indiretos. Por
Por quê? Nós temos um exemplo de uma Intelbras, que é uma indústria lá do Sul, que todos conhecem. 98% de todos os municípios com capacidade de consumo de eletrônico tem um produto Intelbras. E aí você fomenta uma cadeia de negócio, porque são mais de 130 mil revendas desse produto. Eu digo que a Intelbras é uma natura da vida, né? Então, quando você fomenta uma empresa com esse perfil, você tem ali uma oportunidade de geração, de adensamento da cadeia de geração de valor. E aí a gente tem na Constituição aquilo que nos dá a legitimidade para isso. São vários os artigos que colocam o fomento ao mercado interno como patrimônio nacional. A importância da capacitação, a importância do desenvolvimento tecnológico, nós estamos respaldados pela Constituição, né? E aí, as políticas industriais, que são, graças a Deus, a gente voltou a ter políticas, né, que fomentem o mercado, que estimulem o desenvolvimento tecnológico. Lá no NIB, a gente tem principalmente o eixo 4, que ele é fundamental para a transformação digital, né, da indústria, da cadeia. Então, é importante que a gente olhe para a indústria e para o fomento à cadeia de negócios, né. A gente tem também o Brasil Mais Produtivo, que é absolutamente relevante. Já falamos aqui um pouco sobre a importância das pequenas e médias empresas entrarem por esse processo de digitalização e transformação digital, para que a gente mantenha a simplificação de processos, para que a gente tenha a padronização de processos, para que a gente automatize processos e a gente passe a ter análise, análise preditiva, né, de tomada de decisão a partir da sensibilidade de impactos negativos. O mover é absolutamente relevante, já citamos por aqui, mas o importante de todas essas políticas é para que a gente tenha um mercado interno fortalecido para poder termos maior segurança institucional e segurança jurídica e longo prazo. E aí a gente traz um tema que é absolutamente relevante para o momento também, principalmente para a indústria de tecnologia, a lei de TICs, que tem o deputado Vitor Lippe tem acompanhado bastante, a deputada Canziani, foi absolutamente essencial para que a gente retomasse a oportunidade do trâmite do PL 13, para que a gente traga aí a oportunidade de renovar a lei de TICs e colocá-la para o longo prazo. O que a gente propõe é deixar a lei de TIC para 2050, porque nós precisamos ter norte de longo prazo, investimento em capital de risco, a gente faz desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento para 5, 10 anos, não é para 2, 3 anos, então a política precisa ser renovada para longo prazo. E a lei de TICs, no próximo 2025, aí já está prevê uma escadinha de redução de crédito financeiro, em que pese a manutenção do esforço de PID. Então, é importante que a gente retire essa diminuição do incentivo fiscal. E a gente está colocando também um incremento da valorização da tecnologia desenvolvida no país. Hoje, entre processo produtivo básico e desenvolvimento de tecnologia no país, há um diferencial apenas de 2,70%. Então, a gente está propondo, por meio desse PL 13, que também teve o 719 apensado, então ele está cada vez mais robusto, mais conciso, mais fortalecido ainda, e a gente tem, então, a pretensão de ter um esforço maior de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente tem uma obrigação de 4, e a gente está propondo ampliar de 4 para 5, tendo o crédito financeiro também estendido até 17% para quem investir em 5% pelo menos em pesquisa e desenvolvimento. Mas por que é importante valorizar a tecnologia nacional? A Portaria 950 é o reconhecimento de que é desenvolvido no país e tem um esforço enorme aqui. A empresa tem que ter PID interno, tem que ter CPFs de engenheiros locais, tem que fazer muito mais processo de validação e de convênios com universidades. Então, o esforço é muito maior, o capital de risco é muito maior, a infraestrutura é muito mais adensada quando você tem desenvolvimento tecnológico. E aí a gente tem aqui o que a China hoje vem falando de forma a inspirar, né? E eu acho que faz sentido. A gente
ter sonhos grandes, né? E a gente volta a ter sonhos grandes quando a gente tem BNDES e FINEP com esse volume de recursos apoiando o setor produtivo, apoiando o mercado, apoiando a iniciativa privada a inspirar cada vez mais o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A competição é acirrada? Mas o Brasil precisa ter o domínio de tecnologias para ele pensar também a competir de forma igual, né? O pensar no todo, né? Nós temos, em 2050, o Brasil será o potencial fornecedor de 40% de tudo que o mundo consumirá de alimentos. É um relatório da FAO que diz isso. Eu fico me perguntando, como é que nós deixamos de ser potencial e passamos a ser efetivamente o fornecedor de 40% de tudo que o mundo consumirá de alimentos? Tecnologia é um apoio absolutamente importante. Com tecnologia, a gente alcança essa agregação de valor, esse adensamento da cadeia e cada vez mais a soberania no sentido dessa base tão importante que é o agronegócio, né? Resiliência e adaptabilidade, a gente precisa ter, com tecnologia não há de ser diferente se não houver resiliência e tecnologia, né? Então, enfrentar obstáculos é absolutamente relevante, por isso, BNDES e FINEP aqui conosco, né? Então, enfim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, obrigadíssima pelo convite, mas eu acho que eu gostaria de deixar 2 recados para o BNDES e para a FINEP. Eu acho que está na hora da gente voltar a ter participação do BNDES e da FINEP nas empresas. Eu acho que está na hora de voltar o BNDES Par e a FINEP Participação. Nos países asiáticos, a gente vê um movimento absolutamente intenso e de longo prazo já há muito tempo, né? de participação do governo nas empresas, principalmente de assuntos estratégicos. Outra coisa, capacitação de pessoas. Nós precisamos pensar em capacitar as pessoas para que a gente tenha maior competência e tenha maior segurança de desenvolvimento tecnológico. E também dar uma olhada, presidente do Conselho do BNDES, na exigência de garantia real, nas políticas de crédito. Eu acho que, assim, quando tu tem uma indústria que investe agressivamente em pesquisa e desenvolvimento, você tem um histórico dessa indústria, você tem produtos já colocados no mercado, você investe em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo, você tem lei de TICs, você tem lei do bem, você tem relatórios que são aprovados com a tua inovação. Então, faz sentido você colocar um fast track e diminuir a exigência de garantia real para investimento em capital de risco, em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso é bem importante, porque você estimula cada vez mais o potencial das indústrias de tecnologia. Muito obrigada. Parabéns, Rosilda. É claro que a inadimplência aqui comemorada e aplaudida do BNDES está associada a essas garantias, mas talvez o banco possa usar mais. Bom, vamos agora passar a palavra ao Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, para trazer o ponto de vista do torcedor do São Paulo para o debate futebolístico que estamos tendo aqui. Torcedor de time grande, que nunca caiu. Vou cumprimentar o Luquezzi, que está moderando a mesa. Já com a humildade do torcedor do São Paulo. Bom, cumprimentar a todos, é um prazer estar aqui hoje falando desse tema tão importante que é da indústria, da política industrial, o que a gente pode esperar aí para frente. Cumprimentar todos os meus colegas de mesa, aqueles que nos assistem, é um prazer estar sempre nessa casa, que é a casa da indústria, a casa do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social do país. Bom, eu estou aqui com o chapéu de iniciativa privada, né, para conversar um pouquinho sobre como que eu estou vendo essas questões suscitadas pelos meus colegas, suscitadas pela imprensa, a política pública que tem sido empreendida e com a minha avaliação disso tudo, né? Bom, o Brasil, como vocês todos sabem, passou por um processo de desindustrialização extremamente brutal, né? O maior já vivenciado na história recente. Isso se deu com requintes de crueldade, né? Porque não foi somente uma desindustrialização prematura, mas foi uma desindustrialização perdendo de forma massiva os setores de média e alta tecnologia. Eu sempre gosto de relembrar que o Brasil, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, o valor adicionado em setores de média e alta tecnologia com o Brasil e a Argentina era equivalente à Índia, China, Taiwan e Malásia juntos.
brutal, né, esses números de hoje e o quão forte foi esse processo de queda da indústria brasileira. E é importante notar também que durante os anos 2000 teve um processo muito forte, como o Lucchesi já apontou de maneira extremamente competente, dessa fragmentação produtiva, que achava que essa ia ser a solução para todos os problemas dos países emergentes. A Covid veio, mostrou que em momentos difíceis não dá para contar com essa globalização produtiva da forma que se esperava, os países começaram a procurar a sua segurança energética, a sua segurança sanitária e a sua segurança alimentar, e a política industrial voltou com mais força, de forma a abrindo um caminho bastante positivo para a gente conseguir implementar isso aqui no Brasil. O presidente Mercadante lembrou da frase do diretor Nelson Barbosa, que falou, olha, o consenso de Washington não é consenso nem mais em Washington. Eu pergunto se algum dia foi consenso sequer em Washington, né? Porque os países, a gente vê o que os países desenvolvidos pregam para os países emergentes, o que efetivamente eles fizeram durante o seu processo de desenvolvimento econômico é completamente diferente. Eles utilizaram massivamente subsídio do Estado, eles utilizaram massivamente tarifas de importação. Enfim, eles utilizaram um REC bastante amplo e multifacetado de ferramentas para privilegiar exatamente o crescimento da sua indústria, o crescimento dos setores de média e alta tecnologia. Claro que hoje, quando a gente fala de indústria, a gente também está fazendo uma reflexão de qual indústria que nós estamos falando. A indústria de hoje tem um movimento muito mais simbiótico e sinergético com o setor de serviços, sobretudo os chamados serviços sofisticados. Basta ver esse aparelhinho que eu estou utilizando aqui enquanto eu converso com vocês, que exatamente mostra, né, que o Brasil ficou muito para trás, seja na política industrial do que os países envolvidos fizeram ao longo da sua história, e até mesmo fora do debate exato do que a gente precisa fazer junto à iniciativa privada para fortalecer cada vez mais esse setor que é fundamental para o desenvolvimento do país. Importante notar que depois da pandemia, teve um movimento muito interessante que falaram, olha, está vendo, a indústria está recuperando. Mas, na verdade, ele é um movimento muito de preço relativo, tá, gente? Quando você coloca preços constantes, a indústria caiu mais ainda. Hoje a indústria está com 10,8% do PIB. E como que a gente faz para reverter isso, né? O MEDIC tem feito um trabalho absolutamente brilhante, o BNDES também um trabalho absolutamente brilhante, aqui o Wallace está do meu lado, o Gordon, o presidente, Mercadante, e não somente de balizar esses vetores para o crescimento do setor, mas também de uma constante interlocução com a iniciativa privada. A NIB, que está aí, visa isso também, instituições que foram trazidas para o diálogo e para o refinamento da NIB foram fundamentais para a construção conjunta, né? Mas também esse diálogo que tem sido feito com o PIB também tem sido muito relevante. Basta ver o sucesso do Mover. O Mover teve o seu sucesso porque teve esse movimento bastante próximo junto à iniciativa privada para entender os caminhos que poderiam ser delineados para a atração do investimento produtivo. Por isso que temos mais de 100 bilhões de anúncios recentes, o maior da história, acho que, não sei nem se é recente, se a gente pegar os últimos 40 anos, eu acho que, sem sombra de dúvida, é o maior, né, Wallace? Só que a política industrial, obviamente, a despeito do trabalho formidável que o MEDIC tem feito, que o BNDES tem feito, devido a fatores estruturais da economia brasileira, ela tem os seus gargalos, tá certo? Eu sempre me pergunto o que precisa ser feito, né, para a política industrial, para o Brasil se reindustrializar. E esse é um debate bastante complexo. Por que é complexo? Porque, primeiro, que a gente precisa tratar, por exemplo, de medidas de produtividade. Mas a educação, por si só, dificilmente vai resolver essa questão da produtividade. E eu falo isso até mesmo com a experiência de Fiesp. Nós recentemente conseguimos atingir nas nossas escolas, né, do SESI, o PISA do Chile. E foi um movimento bastante crescente, o Lucchesi acompanhou isso, né, devido à sua atuação no Sistema S, e pouco se mudou a produtividade das indústrias de São Paulo, né? Forneceu muita mão de obra para as indústrias de São Paulo e pouco mudou. Daí você fala, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é porque, no final do dia, a produtividade é acesso ao capital. E a indústria não tem conseguido acessar o capital, o que o agro tem conseguido, graças ao seu plano safra.
que é bastante subsidiado, diga-se de passagem, né? E eu não vejo ninguém criticar, como também já foi colocado aqui. Aliás, eu não vejo ninguém criticar LCA, LCI, CRI, CRA, debênture de infraestrutura, debênture incentivado, que um é subsídio explícito, outro é subsídio implícito. Eu não vejo, e nem pedir meta. Eu também não vejo, né, nenhum pedido de meta para essa turma. Mas, dito isso, é importante destacar que a produtividade tem tido a sua dificuldade de recuperação. Quando a gente pega um trabalhador mexicano e coloca ele nos Estados Unidos, a produtividade dele aumenta bastante. Não é porque no caminho, ali na fronteira, ele fez um supletivo no ITA, é porque, obviamente, ele passou a operar em máquinas muito mais produtivas e isso se deu, né, com um incremento ali da produtividade do setor e do país. Se a gente pegar o trabalhador americano e colocar aqui, a produtividade dele vai lá para baixo. Não tenha dúvida, vai lá para baixo. Então, a questão do acesso ao capital também determina a produtividade. E, com isso, eu não estou falando que educação não é importante, né? Porque também, às vezes, gostam de caricaturar algumas coisas, que não se trata disso. A educação é importante, é muito importante, mas ela sozinha não vai conseguir resolver a produtividade do Brasil. Um outro ponto é a infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura extremamente ruim para as necessidades do país. O Brasil, historicamente, decidiu pelo modal rodoviário, enquanto deveria ter decidido, no seu processo histórico, pelo modal ferroviário, que é um país grande, continental. Olha o que o Canadá fez, olha o que a Índia fez, o que a China fez, o que os Estados Unidos fez, o que diversos países, o que a Rússia fez. São países grandes que, obviamente, a rota ferroviária era muito importante exatamente para o seu processo de industrialização. O Brasil escolheu a rota rodoviária. Mas o fato é que há gargalos absurdos, né, no nosso sistema de transporte e logística, que faz com que os nossos investimentos hoje em infraestrutura estejam muito abaixo das nossas necessidades para cobrir a depreciação dos ativos, que faz também com que, obviamente, impacte a performance do nosso setor industrial para a inserção em novos mercados. Outro ponto é o sistema tributário, esse cipoal tributário que tem hoje, que, graças a Deus, né, e ao governo que encaminhou ontem o projeto, tende a mudar nos próximos anos, aí, ajudar muito do ponto de vista de simplificação do sistema tributário brasileiro, mas o problema é que, além de ele ser complexo, ele penaliza de maneira totalmente desproporcional o setor industrial. Então, eu acho muito interessante quando falam da meia entrada, porque é um argumento bastante interessante, porque, na verdade, quem paga a meia entrada dos outros setores é a indústria. A indústria, quando tem um aperto da política monetária, o impacto é 60% maior do que os outros setores. E é maior porque, novamente, não tem uma LCI, não tem LCA, não tem um CRI, não tem um CRA, não tem um plano safra, não tem nada disso, que são medidas para tentar arrefecer esse aperto monetário que os outros setores têm. A indústria, como o Lucchesi colocou, é responsável por cerca de 30% da arrecadação. O agronegócio é por menos de 1%. Daí também é fácil, né? CA, CEPOP, CETEC. Então, se a gente der as mesmas ferramentas para a indústria, e muito se critica, por exemplo, também a questão dos gastos tributários para algumas empresas. A questão dos gastos tributários é simples. Num ambiente extremamente adverso, onde as empresas industriais estão ali tentando agarrar uma boia para ver quem sobrevive, a forma que acaba sendo essa boia é, muitas vezes, esses direcionamentos desses gastos tributários, que eu não acho que é a melhor forma, eu acho que, inclusive, são ruins, mas é uma forma que se achou ali para tentar se equilibrar minimamente essa questão. Sou plenamente a favor de acabar com essa questão desses gastos tributários. Basta dar a carga tributária do agro para a gente e dar também um plano safra igualzinho do agro para a gente. Você vai ver que acaba no outro dia qualquer chiadeira. Então, isso é muito importante de ser refletido também. Um outro ponto, por último, mas não menos importante, são as alíquotas de importação. O Brasil tem uma disfunção muito grande na sua estrutura de incentivo, seja tributária, seja de alíquotas de importação, que acaba estimulando a reprimarização da economia. É muito mais fácil você não agregar valor na economia brasileira, é muito menos custoso e muito menos trabalhoso, do que você agregar. Então, obviamente, a questão da escalada tarifária também tem que ser trazida para a discussão, conectada exatamente à política industrial. Novamente, o que o BNDES, o MEDIC e o ecossistema ali dos ministérios tem feito, tem sido brilhante, mas se a gente também não tratar dessas outras questões que eu elenquei aqui, que é os juros, é o tributo, é a infraestrutura e são as tarifas de importação, a gente não consegue, ou a gente tem dificuldade de atingir o pleno potencial da política industrial. Obrigado.
Excelente, Igor. Eu tenho conversado com grandes exportadores brasileiros, eu poderia chamar dos verdadeiros campeões nacionais que nunca são questionados, né? Não há nenhum questionamento aos campeões nacionais que têm esse pacote incrível de apoio. E é uma comprovação da teoria econômica, que todos os agentes econômicos são racionais. E eles falam, olha, eu não tenho interesse, mas enquanto tiver uma cunha tributária que cria exatamente uma desvantagem, eu ganho mais dinheiro na primarização da atividade. Então, se a gente olhar a estrutura tributária brasileira, ela é uma jabuticaba que está na contramão do mundo e dos interesses brasileiros. Porque, é claro, a atividade industrial ela é mais complexa, ela agrega mais valor, ela é mais longa, ela gera maiores empregos. Quanto emprego a indústria gera no Brasil, de carteira assinada? 10 milhões e meio. E a agricultura? 1,5. É uma razão de 7 vezes mais na atividade industrial, de salários que são 50% superiores. Então, é claro que quando você cria uma cunha fiscal que desestimula a agregação de valor, você tem no Brasil uma política anti-industrial. E o Brasil é um país que tem uma política anti-industrial. É o contrário do resto do mundo. Enquanto o resto do mundo cria enormes vantagens para o desenvolvimento industrial, o Brasil faz o contrário. E se você lê os jornais brasileiros, a sensação que você tem é que o neoliberalismo fez muito bem ao Brasil, porque todos defendem isso como uma verdade única, sendo o que o Igor falou, foi o país que teve o maior processo de perda de complexidade produtiva no setor de média e alta tecnologia de forma massiva. Se a gente olhar a questão fiscal de maneira holística, né, porque é comum a gente ver, olha, a indústria brasileira é tão não competitiva que não consegue nem concorrer com as quinquilharias chinesas. Isso é de uma sandice total, né? Se a gente olhar a estrutura fiscal de maneira holística, o Brasil tem o dobro da carga fiscal da média dos seus competidores, direto o dobro. Não precisa nem reduzir em 30 vezes, como o Igor propôs, dar uma carga fiscal do agronegócio, porque aí não vai ter dinheiro no Brasil para pagar hospital, para pagar escola, para pagar infraestrutura, porque a indústria é sobretributada no Brasil. E quando vocês fazem, e é arte do possível, uma reforma tributária neutra, é claro que a indústria vai continuar sendo sobreonerada. Mas a realidade é que a gente tem que pensar, olhar para o resto do mundo e ver como estimular a indústria brasileira. E, não menos importante, vamos passar aqui para o diretor de inovação da FINEP, que é membro da BDE. A FINEP é membro da BDE, representando aqui o nosso querido Elias Ramos de Souza, que eu conheço há muitos anos, desde os 15 anos de idade, com várias passagens. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, foi membro do Conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa, sempre com grandes contribuições. Elias, com você a palavra. Muito obrigado, Rafael. Queria agradecer ao convite para participar aqui desse momento, à diretoria da BDE e ao BNDES, né? A BDE aqui representada pelo presidente de dupla militância, Celso Pancera, e também por Zé Luiz Gordon, também com uma vice-presidente da BDE e diretor do BNDES. Cumprimentar aqui Rosilda e os colegas da mesa. Como dizem os franceses, les femmes le premier. Então, e dizer o seguinte, primeiro, em linha com a abertura feita aqui com por Rafael Lucchesi, de que um dos nossos desafios é a da superação de uma economia muito centrada na produção de commodities e para a evolução para uma economia de produtos de valor agregado. E acho que a política industrial que foi lançada no último mês de janeiro e entregue ao presidente Lula, ela sinaliza fortemente isso quando anuncia um investimento de 300 bilhões
dentro da política industrial. Desses 300 bilhões de reais, 66 bilhões são recursos voltados para a pesquisa e inovação. Desses 66 bilhões, 41 são recursos que vão ser aportados pela FINEP. Então, acho que não é uma questão de menor importância. Inclusive, um outro elemento que mostra, dentro desse ambiente mundial que se conforma hoje, da importância que está sendo dada à política de desenvolvimento e da indústria aqui no Brasil, os investimentos que estão sendo feitos através do FNDCT, que é o principal fundo de apoio à pesquisa no país. Eu lembro que, em 2007, o presidente Lula, ele assumiu um compromisso de reconstituir os recursos do FNDCT, que, historicamente, eles eram muito cortados e contingenciados. E, em 2007, ele assumiu o compromisso de, paulatinamente, aumentar os recursos do FNDCT, gradativamente, ano a ano, e conseguiu chegar a 100% dos recursos em 2010, último ano daquele seu segundo mandato. Hoje, nesse mandato, já em 2003, o governo garantiu 100% dos recursos do FNDCT. Em 23, 100% dos recursos do FNDCT. E a aprovação de uma lei, com o apoio do Congresso, de não contingenciamento dos recursos do FNDCT. Do ano passado para esse ano, o orçamento do FNDCT aumentou em 28%. Então, são indicadores de que a inovação ela está no cerne da política de desenvolvimento do país, e essa é uma questão muito importante, né? Segundo, eu queria ressaltar aqui também sobre a ação da FINEP dentro do Nova Indústria Brasil, que é uma ação que está norteada pela integração de instrumentos de apoio à pesquisa e inovação, que inclui a subvenção econômica, o crédito e os fundos de investimentos em participação societária em empresas, né? Na subvenção econômica, nós lançamos no início deste ano 11 editais dentro do Mais Inovação, do FINEP Mais Inovação, 11 editais de subvenção econômica, que somam 2,18 bilhões de investimentos através de recursos não reembolsáveis. Um desses editais foi direcionado para instituições científicas e tecnológicas, já teve data de prazo de entrega de projetos finalizado. A demanda é bastante alta, porque foram disponibilizados 250 milhões de reais e nós temos uma demanda de 2,5 bilhões de reais dentro desse edital, com 204 projetos que estão sendo analisados na FINEP. Além disso, nós temos 10 editais de subvenção econômica alinhados com as 6 missões da política industrial. Dentro desses editais, nós identificamos temas que são mais desafiadores do ponto de vista de pesquisa e inovação, e são editais em que nós generalizamos na FINEP uma modalidade de entrada de projetos, que é a entrada de projetos em fluxo contínuo. Essa também está sendo uma coisa muito importante. Nós temos uma demanda muito grande para essas chamadas em fluxo contínuo. Hoje nós temos cerca de 2.000 propostas em rascunho, em elaboração, e temos mais de 150 propostas já encaminhadas para a avaliação da FINEP. É uma modalidade também que nós estamos
incentivando fortemente a cooperação das empresas que vão receber os recursos de subvenção econômica com universidades e instituições científicas e tecnológicas. Isso também está gerando um movimento muito grande, é uma questão circunstancial, porque no Brasil nós temos uma pesquisa que ainda é feita principalmente nas universidades e nós estamos estimulando essa parceria para incrementar a participação empresarial na pesquisa e nos investimentos em P&D. Esses editais de subvenção econômica, eles são editais que levam a uma competição em termos temporais para a apresentação do projeto, porque as empresas que chegam primeiro com um projeto que atinge a nota para aprovação, aquilo ali já vai consumindo os recursos e, na medida que os projetos são aprovados, os recursos vão se esgotar dentro daquela chamada. Mas o que nós vamos fazer nisso aí, já em acerto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP, é que nós vamos monitorar esses projetos e a demanda por recursos, e essas chamadas elas poderão ser realimentadas com recursos para acolher projetos que eventualmente não foram acolhidos no primeiro momento por conta dos recursos terem sido esgotados. A última coisa que eu queria enfatizar aqui é que o crédito, ele tem, é um instrumento que ele é muito importante na alavancagem da pesquisa e desenvolvimento no setor industrial. E o nosso crédito está tendo um crescimento muito grande, a demanda é muito grande, tanto na FINEP como também pelas informações que nós temos no BNDES, e ele alavanca o investimento privado porque a empresa que toma um crédito, ela está tomando um recurso ali para investir em pesquisa, em inovação, e depois esse recurso vai ser reembolsado, né? E os nossos dados sobre crédito na FINEP, eles são muito interessantes, né? Em 2003, nós contratamos 7,6 bilhões de projetos contra 3,9 bilhões em 2002. Ou seja, nós tivemos praticamente o dobro de contratação em 2003. No primeiro trimestre de 2004, nós contratamos 2,1 bilhões contra 1,5 bilhão em 24. Primeiro trimestre de 24, nós contratamos 2,1 bi, contra 1,5 bi no primeiro trimestre de 2003, o que representa um acréscimo de cerca de 40%, né? Há também, Rosilda, uma questão importante aqui, que é a desconcentração territorial e também em termos de porte de empresas. Eu lembro aqui que logo que nós assumimos a direção da FINEP, a P&D Brasil nos procurou colocando essa questão e particularmente o problema da média empresa no Brasil em termos de dificuldades a acesso ao crédito, e essa desconcentração também ela está sendo muito forte, particularmente pelo Inovacred, no caso da FINEP. No Inovacred, nós contratamos 1,45 bi em 2023 contra 325 milhões em 2022, ou seja, nós tivemos 4,5 vezes mais em termos de valor de contrato em 23 do que em 22. No primeiro trimestre de 2024, nós contratamos 403 milhões no descentralizado contra 203 milhões no primeiro semestre de 2023. Então, isso aqui demonstra um crescimento muito grande e aí aqui é muito importante a parceria com os agentes que fazem conosco o Inovacred, e esses agentes, em geral, filiados aí à BDE.
E esse crédito ele é voltado principalmente para micro, pequena e média empresa. Então, nós vemos um crescimento grande aí de projetos nesse setor. Então, essa busca pelo crédito, além da TR, que é uma questão aí bem conhecida, que está incentivando esse movimento das empresas, ele também reflete uma confiança do setor privado na política econômica do governo e na continuidade da política econômica. É muito conhecido pelos que trabalham aí na área de ciência e inovação, de que em períodos em que a economia decresce, os investimentos privados em inovação também decrescem. O que nós estamos vendo aqui é um apetite do setor privado para investir mais em inovação. Então, isso reflete um reconhecimento do crescimento econômico que o país está experimentando, que foi muito bem relatado aqui pelo vice-presidente Alckmin, e a FINEP até hoje, do ano passado para cá, investiu 10,5 bilhões na NIB, prometeu 41 bilhões e acho que nós vamos chegar até 2026 investindo mais do que o que foi prometido e anunciado no dia 22 de janeiro. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Apesar de todo mundo aqui na mesa ter sido super disciplinado no tempo, a gente começou o painel com atraso. Então, agora, em vez de ter 5 minutos nessa segunda rodada, vai ser 3. O pessoal da política chama isso de pinga-fogo, né? Pronunciamento pinga-fogo. Começar pelo Wallace. Wallace, seguindo aí a orientação do ministro Geraldo Alckmin, como está sendo a arte de implementar, de trabalhar em torno da NIB, da Nova Indústria Brasil, seguindo as orientações também do CNDI, especialmente a partir da experiência do Mover e no pensar instrumentos como as câmaras de densificação produtiva? Bom, vou ser bem breve, mas queria só relatar aqui algumas políticas que foram resultado desse diálogo com o setor privado. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele é composto por 20 ministérios, mais o BNDES e 21 representantes da sociedade civil. Toda política elaborada, toda proposição de política, ela é resultado desse diálogo, desse amplo diálogo. Porque não há possibilidade nenhuma, zero, de você fazer uma política só com membros do governo e dar resultado. Não vai acontecer, porque quem executa política é o setor privado. O setor público, ele pensa, ele elabora em diálogo com o setor privado para transferir a execução da política para o setor privado. Então, o Brasil Mais Produtivo é um excelente exemplo disso. Nós fizemos um programa em diálogo com Senai, CNI, SEBRAE, BNDES, FINEP, Embrapi, a BDI, com apoio muito forte da BDI, MDIC. Essa política tem como principal objetivo a transformação digital, a produtividade para pequenas, micros e médias empresas que têm grande dificuldade de perpassar a questão da produtividade para ter acesso a crédito, para poder ter acesso a máquinas, equipamentos e um processo de digitalização. Isso você foi testemunha, você nos ajudou, foi a primeira coisa que, quando eu cheguei ao MDIC, nós tivemos um contato e um diálogo com o Senai, CNI, SEBRAE. O vice-presidente liderou todo esse processo e tivemos esse resultado, inclusive, olhando para o exemplo da Fiesp, lá na coordenação do Brasil Mais Produtivo. O Mover é um outro exemplo disso, foi uma política, como eu mencionei anteriormente, de amplo diálogo com o setor privado, de elaboração, aprimoramento, e estamos colhendo o resultado. Outra grande política que foi uma demanda do setor, de diálogo do setor, foi a depreciação superacelerada. Em média, máquinas e equipamentos no Brasil têm uma idade média de 15 anos, isso implica em menor produtividade, menor eficiência energética, e, veja bem, a taxa de investimento como proporção no PIB do Brasil, em média 17%, ela impede um crescimento sustentável de longo prazo. A América Latina é 21%, a média, o mundo 26%, os países ricos 33%. Então, se a gente quiser, de fato, dinamizar o crescimento, investimento. E a depreciação superacelerada, que foi agora aprovada na CAI, na Comissão para Assuntos Econômicos no Senado, que vai para a votação no plenário em 2 semanas,
é resultado também de um amplo diálogo, elaboração e de implementação dessa política pública. Segundo o Bradesco, segundo o IPEA, a depreciação superacelerada nessa primeira fase, com recursos de 3,4 bilhões, tem uma perspectiva de investimento adicional de 20 bilhões na economia. E essa política foi uma demanda do setor privado. Então, Lucchesi, as câmaras de adensamento produtivo que estão sendo construídas e elaboradas para ser apresentadas no aprimoramento da NIB, ela vai captar esse diálogo entre setor público e setor privado para a gente pensar mais políticas públicas para que a gente tenha resultados na produção, na retomada da indústria, na geração de emprego e renda no país. Obrigado, Wallace. Deputado Bandeira de Mello, todos os países que pegam um elevador de forte desenvolvimento econômico, eles constroem isso a partir de um consenso, a capacidade de construção de um consenso que fica acima da disputa política. Se nós olharmos todos os casos dos países que tracionaram um rápido crescimento, eles conseguiram fazer isso. A exemplo, hoje, nos Estados Unidos, muito dos atos pró-desenvolvimento industrial, eles chamam de atos bipartidários. Lá tem 2 partidos. Aqui o consenso é um pouco mais complexo. Como você vê a importância da construção desse ambiente mais favorável a um desenvolvimento econômico sustentável no Brasil para o futuro, impulsionando a NIB como uma política de Estado, não uma política de governo? Excelente pergunta, Lucchesi. Eu gostaria muito, de que nós tivéssemos aqui no Brasil essa consciência. Alguns de nós no Congresso temos, e os parlamentares que vieram aqui com certeza têm. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um período assim, de polarização exacerbada em que muitas vezes as pessoas esquecem do principal. Eu diria que boa parte dos assuntos que nós tratamos lá no Congresso Nacional são assuntos suprapartidários, supraideológicos, mas às vezes a coisa se perde exatamente por conta desses debates, e os exemplos que eu citei aqui dos ataques que o BNDES sofre, são exemplos que exemplificam muito bem essa situação. O BNDES é um instrumento do aparelho de Estado. Então, eu entrei aqui no BNDES, no governo Geisel, para vocês verem como eu sou velho. E de lá para cá, a gente passou por governos de diferentes matizes ideológicos e tal, e conseguimos fazer aqui o nosso trabalho. E não tivemos tanto problema assim com os políticos. Mas vamos tentar ser otimistas, e ver se a gente segue o exemplo nesse caso que você citou aí dos americanos. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer um comercial aqui. Nós temos lá no Congresso uma frente parlamentar que é mista, Câmara e Senado, de recursos naturais e energia. E eu sou o vice-presidente de eficiência energética dessa frente. E, de vez em quando, a gente faz umas audiências públicas, e uma característica interessante dessa frente de eficiência energética é que a maioria dos eventos que a gente faz é aqui no Rio de Janeiro. Então, já fizemos na ALERJ, já fizemos aqui no BNDES, e na próxima segunda-feira, sem ser a próxima outra, no dia 6, vamos fazer aqui no BNDES, lá naquela sala do 20º andar, quase acabando aqui, uma audiência sobre biocombustíveis sólidos. Vai ser extremamente interessante, estão todos convidados, como eu sei que o evento está sendo filmado aqui. Então não percam, vai ser extremamente interessante. Afinal de contas, isso tudo que a gente está falando aqui de descarbonização e neoindustrialização, tudo isso aí tenho certeza que a nossa agenda lá na Frente Parlamentar de Eficiência Energética vai contribuir muito. Muito obrigado. Obrigado, deputado.
O pessoal da organização está me dando pressão aqui, porque a programação está super atrasada. Então, eu repasso e socializo aqui a questão com todos que vão prosseguir. Aí, Rosilda, muito rapidamente, fale sobre os instrumentos de inovação, como eles são importantes para o impulsionamento da atividade produtiva, especialmente na questão da descarbonização e como a indústria se ressente do apoio que existe nos países centrais vis-à-vis ao Brasil. Então, a gente precisa olhar para o que vem acontecendo no mundo, né? Vários países estão retomando as suas políticas de produção local, dos investimentos nesses ambientes de negócios. Então, assim, acho que o Brasil já está começando a fazer isso. A gente vê claramente pelas 3 principais políticas, o Brasil Mais Produtivo, o NIB e o Mover, como sendo já uma iniciativa de apoiar o ambiente de negócios. É importante que a gente tenha claro que não só a indústria, mas a sua cadeia é uma oportunidade enorme de fortalecermos cada vez mais o mercado. Acho que vale a pena também a gente pensar um pouco mais, Lucchesi, Wallace e os colegas do BNDES e FINEP, a levar para o interior, né? Assim, divulgar tudo que está acontecendo de oportunidades de políticas, né? A gente ontem eu estava em Santa Catarina, convidei o BNDES para ir lá falar, o FINEP para ir lá falar especificamente sobre as operações. Agora em Sorocaba a gente vai fazer um outro evento no dia 18 lá no FIT para falar sobre indústria 4.0 e a oportunidade de termos esses financiamentos, o acesso, como é que se tem de forma mais acessível essas informações. Então, acho que assim, a gente levar as informações e fazer com que a indústria se sinta apoiada e que tenha mais acesso a essas informações é bem importante. Então, assim, eu acho que o Brasil está fazendo o seu papel, acho que a gente está tendo mais oportunidades. O que eu acho é que a gente devia diversificar mais no sentido de levar mais informações, porque eu acho que tem muita indústria que ela não se reconhece capaz de acessar esse crédito, né? Haja visto o Brasil Mais Produtivo, que a gente tem essa meta enorme aí de pequenas e médias empresas, né? Então, assim, quais são as empresas, aonde elas estão, o que a gente já tem de produto com produção e com tecnologia nacional para apoiar esses movimentos. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que esses debates aqui são muito importantes, né? Excelente, Rosilda. Observem que são as considerações finais. Igor, uma pergunta bem friendly, de amigo. A indústria brasileira está engajada na NIB como política de Estado? Está sim. Acho que o trabalho que tem sido feito pelo MEDIC e pelo BNDES tem sido absolutamente importante nesse sentido, assim como foi por Mover, né? Não só escutando instituições, mas também escutando as próprias empresas que são os representantes do PIB, até para a definição das metas que deverão vir aí no futuro próximo. A questão das metas é que muito se pede as metas para a indústria, mas também não se pede as metas para os demais setores. Eu acho que as metas têm que ser para todo mundo, né? A questão fica parecendo uma coisa assim, aos amigos está tudo certo, aos inimigos as metas. Então, isso também tem que ser um pouco para a gente poder fazer a avaliação da política de saúde, fazer a avaliação da política de segurança pública, etc., né? Mas do ponto de vista de coordenação por parte do MEDIC e do BNDES, está absolutamente positivo. Maravilha. Igor Vargas. Agora, Elias, por fim, o Brasil investe muito em ciência básica, pouco em ciência aplicada. Como fazer essa transformação nos instrumentos de Estado, ainda que o contingente geral de alocação de recursos é baixo, no Brasil, vis-à-vis, por exemplo, aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, 85% do dispêndio é em pesquisa aplicada, 15% em básica. E no Brasil é quase o inverso, mais de 70% vai para a pesquisa básica. Como fazer isso e como tracionar isso dentro da agenda de política industrial e de inovação? Bom, como eu falei aqui inicialmente, Rafael, na política industrial há um desenho em que um montante substancial dos recursos é investido em
inovação. 22% dos recursos da política industrial são voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação. No Brasil, nós temos um financiamento, e particularmente na atividade da FINEP, que é um financiamento que busca estimular a participação de toda a cadeia. Nós vamos desde a ciência básica até o desenvolvimento final de produtos e serviços, no que se chama lá do TRL 9, né? Então, nós financiamos em toda a cadeia e há um movimento de... nós não podemos desconsiderar que, na realidade do Brasil, como nós temos ainda uma pesquisa muito concentrada nas universidades, é preciso trazer também as universidades para essa questão da inovação e, como você diz muito bem, com o estímulo à pesquisa aplicada, né? Então, isso nós temos feito incentivando essa parceria entre as universidades e indústria. Então, nos instrumentos desenhados aí na nova Indústria Brasil, que é algo que foi construído coletivamente, como já foi dito aqui, não só dentro do governo, mas ouvindo também a sociedade civil e particularmente a Confederação Nacional da Indústria, esse engajamento, né, e essa participação, ele tem sido buscado. Então, na própria distribuição dos recursos do FNDCT, que constitui o fundo principal de pesquisa, nós estamos dosando isso para ter recursos tanto voltado para a pesquisa aplicada como a subvenção aportado diretamente para empresas. Excelente, Elias, e como estamos adiantado a hora, queria agradecer a todos, encerrar aqui a mesa e queria saudar o deputado Raimon e o ministro Márcio Forte, que eu esqueci de mencionar, no eterno risco de você mencionar alguns e esquecer outros. Muito obrigado.